Olá, você, como vai? Tudo bem? Salve, salve, minha colega, meu caro colega. Estamos juntos e misturados. Que bom que você veio, que bom que você chegou. Muito bem, hoje então nós vamos estudar um conteúdo de matemática. Ele, de certa forma, é muito importante, principalmente nos exames voltados para as provas de final de ano, as provas de concurso, provas tipo Enem. Tá certo? Vira e mexe sempre cai uma questãozinha relacionada a progressões. Hoje nós vamos ver um conteúdo voltado para progressões aritméticas e o tema da nossa apresentação de hoje vai ser fórmula do termo geral. Tá certo? Os principais conceitos, as principais ideias para que você possa trabalhar, para que você possa desenvolver suas contas com tranquilidade. Bom, lembrando que esse conteúdo aqui de matemática você não precisa ter muito cuidado porque em anotar, porque eu vou deixar de certa forma lá no blog algumas pequenas anotações e você pode imprimir a matéria e poder estudar também, tá bom? E acima de tudo praticar. Matemática é prática, você tem que se exercitar, você tem que estudar, tem que fazer os exercícios e fazer a sua parte, tá bom? Então, vamos lá com coragem, com cuidado, com muita atenção e você vai ver que o conteúdo é fácil de aprender, mas sobretudo é importante que você treine, tá bom? Vamos lá, coleguinha, vamos lá com calma. Então, vamos verificar o seguinte: quando escrevemos qualquer quantidade de números, um após o outro, nós temos o que chamamos de sequência, tá certo? Existem três tipos de sequência: a sequência infinita, a sequência finita e aquela a sequência variável, onde os termos variam de uma posição a outra. Tá bom? É importante você destacar o seguinte: qualquer sequência de números ela pode ter uma lei de formação ou não. As que têm lei de formação, geralmente elas são caracterizadas por uma expressão matemática que vai definir cada um dos seus termos. Tá bom? As sequências são frequentemente resultado da observação de determinado fato ou fenômeno, isto é, também parte da observação da natureza. Você observa a natureza, você observa um fenômeno e dia a dia, cronologicamente, você vai anotando o que acontece em cada um desses dias. Por exemplo, um tema como temperatura. Dia após dia, você vai anotar num determinado horário ou num determinado instante o valor dessa temperatura. Essa sequência de números que você obtém, tá certo? Vai ser a nossa sequência de estudo, vai ser a nossa progressão, no caso aqui, aritmética, tá bom? 2, 3 são o quê? São os dias, então são os números que a gente vai, de certa forma, destacar para cada um da temperatura que você for anotando. Por exemplo, no primeiro termo nós temos 31 graus, o segundo termo nós temos 32, o sexto termo nós temos 34 e o nono termo nós temos 26. Tá bom? Então é essa notação, é esse cuidado que você tem que ter. Tá bom? Aqui são os termos, percebeu? E aqui são n, que é a quantidade de dias que está decorrendo no fenômeno. Muito bom. Vamos pegar o próximo dado aqui, uma sequência muito mais simples de se trabalhar. E você vai verificar uma propriedade muito importante e que, se você prestar atenção, boa parte dos problemas você consegue resolver. Ok? Então, nós vamos definir o que é uma progressão aritmética. Perfeito? Observa bem. Uma progressão aritmética, uma PA, é uma sequência na qual, dado um primeiro termo, A1, obtemos todos os outros acrescentando sempre a mesma quantidade, o mesmo valor. Certo? E esse valor que se acrescenta nós chamamos de razão. Tá certo? Então vamos pegar um exemplo como esse aqui. Nós temos essa sequência de números, perfeito? Uma sequência crescente. Poderíamos ter uma sequência decrescente no caso. Mas aqui é uma sequência crescente, onde nós temos o primeiro termo, perfeito? E o segundo nós obtemos a partir da soma de uma constante, de um número constante, que é 3. O próximo número nós sabemos vamos obter somando essa mesma constante ao número anterior. E assim por diante. Perceba que essa constante nós chamamos de 3 e essa constante recebe o nome de razão. Então nós temos o primeiro termo e a sua razão. Tá bom? Até aqui tudo bem? De certa forma, de uma maneira geral, uma fórmula para a gente calcular o termo geral para essa sequência aqui, tá certo? Para essa sequência aqui vai estar associado com esta expressão, tá certo? É interessante você se familiarizar com ela e prestar atenção no seguinte: a n
é o enésimo termo, tá certo? Pode ser o termo final da sequência ou um termo no meio, ou próximo do meio, ou próximo do fim, tá certo? Vai ser o enésimo termo. Muito bem. E olha só, A1 é o primeiro termo, e N é o número de termos, e R é a razão, tá bom? Vamos verificar como é que isso aqui funciona na prática? Vamos lá? Olha, presta só atenção. Então, eu acabei de falar para você, olha só que interessante. Nós temos um primeiro termo, 7. Vamos ter um termo desconhecido que nós vamos querer descobrir, que no caso vai ser depois de 6 posições, vai ser o sexto termo. Perfeito? E a razão dessa sequência é 3, essa PA é 3. Está aqui a fórmula do termo geral, percebeu? A N é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, vezes R. Tá bom? Percebeu como essa sequência vai ser importante? Olha só como é que eu vou conseguir formar uma sequência aqui usando o Excel. Muito bem, então nós temos o primeiro termo, tá bom? A partir desse primeiro termo eu vou pedir para o Excel gerar os próximos. Olha só que interessante. Então está aqui destacado 7, 10, 13, 16, 19 e 22, tá certo? É a nossa sequência. Uma maneira de você verificar a razão para ver se está certo, olha só que interessante, é só você destacar o seguinte, ó, vai ser sempre o termo menos o seu antecessor, olha só. Se você fizer a diferença, 3 é a razão. Vamos pegar aqui, olha, o 22 e o 19, então vamos pegar o 22 menos o termo anterior. Olha só, 3. Você percebeu como é constante? Como funcionam essas ideias? Muito bem. Então nós temos aqui a nossa sequência formada. Olha só, PA 7, 10, 13, 16, 19 e 22. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. Poderia ter infinitos termos, mas vou dar uma sequência pequena para você poder trabalhar com facilidade e com tranquilidade, tá bom? O importante é você pegar o conceito, ok? Em vista disso, olha só que interessante, ela pode se representar de uma forma gráfica, olha só, visualmente é interessante você ter esse conceito, olha só, no eixo X, no eixo Y, olha só como elas estão relacionadas. Você consegue estabelecer uma reta, uma linha, daí nós dizemos que essas grandezas estão linearmente, olha só, ajustadas linearmente relacionadas, onde você tem um primeiro termo e a partir desse primeiro termo você tem os seguintes. São termos constantes. Você pode até pensar nesse gráfico assim como sendo uma produção de peças numa indústria. Perfeito? Você tem aqui o período, meses ou anos, e aqui você tem a quantidade de peças que são formadas em cada ano. Percebeu? No primeiro ano nós temos uma quantidade inicial, segundo ano aumentou, terceiro ano aumentou mais ainda e sucessivamente. Repare que os valores dos termos são representados pelas barras verticais, como você pode verificar, que formam o desenho de uma escada. Okay? Isso é muito interessante de você observar. Lembra bem até aquele conceito de função que provavelmente você já viu. Uma função entre duas quantidades, onde você estabelece que uma depende da outra. Muito bem. Lembra um pouco mais desse conceito também. E, tendo em vista isso, olha como você pode representar, por exemplo, uma PA com 3 termos. O termo inicial, X, tá certo? O termo inicial, e R como sendo a sua razão. Então você tem um número aqui, e você pode ter o número anterior e o número posterior formado pela razão. Olha só, X mais R, X menos R. Esse mesmo conceito você pode aplicar para 4 termos, ou então 5 termos. Onde é que essas expressões elas vão ser úteis? Onde elas vão ser importantes? Quando você estiver resolvendo problemas envolvendo sequências com PA. Às vezes, muitas vezes o camarada pede para você definir justamente a formação dessa PA. Ele te dá um determinado valor, diz, por exemplo, que vale tanto a soma ou o valor do termo geral e pede para você calcular o valor ou de X ou de R. Tá certo? São problemas fáceis, mas desde que você pratique, tá bom? Não fique assustado nem assustada com essa cara. Muito bem. Vamos lá então. Uma outra fórmula que essa aqui ela destaca de uma maneira mais geral o conceito de PA
ela relaciona o quê? Os termos que eles não precisam necessariamente ser o primeiro ou o último, tá certo? Mas no meio da sequência você pode ter termos intermediários. Por exemplo, você pode ter o 10 e o 19. Você pode relacionar esses dois termos usando essa expressão. Perfeito? E como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma, presta atenção. A m é igual a n mais m menos n entre parênteses vezes r. Perfeito? Esse exemplozinho aqui é bem simples, mas é muito importante de você poder assimilar ele. Veja bem, o primeiro destaque que você tem que ter aqui, olha, A2, esse termo aqui, ó, A2, vale 10, perfeito? E esse quinto termo, vamos supor que, olha só, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termo. Vamos supor que esse termo você não conhece, é desconhecido, perfeito? Você tem apenas o segundo termo e o valor da razão. Você também tem a posição desse segundo termo e também tem a posição do quinto termo, que é o que você quer descobrir. Muito bem, percebeu a ideia? Então agora você vai escrever a sua fórmula da seguinte forma: A5 é igual a A2 mais M menos N vezes R. Como é que você pode interpretar essa fórmula? Isso aqui é muito importante você saber interpretar uma fórmula, saber o que você está escrevendo. Não escrever de qualquer forma, tá certo? Ajuda muito, a notação ajuda muito, a prática ajuda muito. Então veja bem, um quinto termo é igual ao segundo termo somado com a diferença entre as posições vezes o valor da razão. Se você substituir os números A2, 10, M5, N2 e razão 3, olha só que interessante, você vai descobrir que o quinto termo tem valor 19. Só por observação você consegue identificar. Perfeito? É uma sequência pequena, fácil de trabalhar, tudo bem. Mas se você tiver uma sequência com muitos termos, aí fica também impraticável de você descobrir, tá bom? Muito bem. Então, olha só que interessante. Normalmente, problemas desse tipo aqui que você está vendo, pode usar uma ideia como essa, olha. Isso aqui, esse estudo aqui é muito importante se você se familiarizar com um assunto como esse, porque você pode cair num probleminha como este aqui. Normalmente, os probleminhas que caem em concurso, atualmente, eles pedem que você tenha um pouco de paciência, um pouco de calma. Em que sentido? No sentido de você ler o problema, entender o que está se passando. E muitas vezes são textos compridos, são histórias longas, tá certo? Muitas vezes a própria solução do problema está no texto. Só que para você ter essa perspicácia e poder enxergar isso, tem que praticar muita leitura. Bom, não adianta você aprender matemática se você não tiver o interesse em aprender também a ler ele. Até porque você vai ler ele e vai transpor de uma linguagem para outra. E tudo é linguagem. Nos dias de hoje, um problema só você pode envolver conceitos relacionados à química, à física, percebeu? E até mesmo biologia e demais outras matérias. Tá certo? Antigamente só se pedia cálculo, só se pedia que você soubesse fazer conta. Hoje não. Pede que você saiba fazer conta, pede que você tenha a paciência de saber lidar com os números, com a álgebra, mas também pede que você saiba interpretar os problemas. Tá bom? Vamos ver como é que um problema desse aqui poderia ser resolvido. Tá bom? A solução está aqui, mas vamos detalhar ela um pouquinho mais agora. Tá bom? Então vamos lá. Não fique assustado ou assustada, é assim mesmo. Vamos lá, com calma, coragem, coragem. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o problema com atenção. Ler o problema com atenção, que a partir dele você vai extrair os dados para poder solucionar de uma forma tranquila e com calma. Não saia fazendo conta doidado, que aí você vai ficar mais do que desesperado ou desesperada. Muito bem, turminha, vamos lá. Todos os anos uma fábrica aumenta a produção em quantidade constante. Olha só, essa primeira fase já indica para você que é uma quantidade constante, portanto envolve o conceito de razão. Belezinha? Olha só como é importante você ler o texto e entender o que está sendo pedido. Vamos lá. No quinto ano de funcionamento, ela produziu 1.460 peças. Perfeito? No quinto ano de funcionamento. E no oitavo ano, 1.940 peças. Uma pergunta perfeitamente bacana de se fazer é o seguinte: quantas peças ela produziu no primeiro ano de funcionamento? Tá certo? Então, um probleminha como esse, veja bem, eu reduzi muito a história. Eu poderia contar uma história longa, você ia chorar para resolver, ia ser muito triste e você ia se perder. O que é que você tem que ter nesse caso? O que é que você precisa
assumir como estratégia paciência e leitura, certo? Então, se ele diz que no quinto ano produziu 1.460 peças e no oitavo ano 1.940 peças, você já caracteriza, você já consegue descobrir que esse problema está relacionado com o quê? Peças e tempo, produção de peças e tempo. Essas duas quantidades você verifica que vai formar uma PA, tá certo? Uma PA de que razão? E a partir dessa razão você vai descobrir a primeira quantidade que nos interessa, que no caso é o número de peças produzidas nesse ano. Perfeito? Então vamos lá com calma. Olha só como uma anotação ajuda. Você tem que ser uma pessoa organizada, procurar escrever e extrair os dados do problema de forma que seja favorável a você resolver ele. Tá certo? Então, nessa PA nós temos uma posição no oitavo ano, percebeu? E nós temos uma posição também no quinto ano. Tudo bem? Claro até aí? Tá certo? Então, olha só, a M se vai transformar em A8. Esse A8 significa o quê? Que temos uma produção de quantas peças desse oitavo ano? Olha cá, o texto está falando 1940. Então, você anota 1940. Percebeu? O que é que mais você pode tirar de informação? O que é que você pode mais escrever? Que no quinto ano, a N vale 5, A5, a índice 5. No quinto ano nós tivemos quantas peças produzidas? 1460. 1460. Tá bom? Agora o que é que nos resta fazer? Descobrir a razão, que essa razão vai dizer quantas peças são produzidas por ano. Percebeu? Vamos usar então essa fórmula geral que nós acabamos de ver, por isso que ela é importante. Tá bom? Se você quiser escrever ela de uma forma geral, você pode escrever o seguinte, olha só que bacana. A8, percebeu? É igual a A5, a índice 5, mais. Veja bem, então são 8 menos 5. Então você escreva 8 menos 5. Percebeu? Muito bem. Olha só, então a partir dessa equação aqui, quando você fez a leitura correta dos seus dados e pegou seus dados de forma correta, olha só como é interessante você ser uma pessoa organizada, certo? Organizada. Você não se perde tanto, não tem tanto problema na vida para resolver um problema de matemática. Por isso que a prática ajuda. Esse A8 vale quanto? Vem aqui, olha, você acabou de coletar A8, se vocês quiser perceber, vale 1940. Então você escreva 1940. Tá certo? Em seguida, o que é que nós temos? Nós temos aqui o seguinte, que vai ser igual a quem? A5, A índice 5. É o quinto ano. Esse quinto ano se produziu quanto? Vem aqui, ó, 1460. Então, você escreve 1460. Tá certo? E aqui não requer prática nem tão pouca habilidade. 8 menos 5, qualquer catatal sabe que vale 3. Tá bom? O que é importante agora? O importante agora é você resolver isso aqui. Eu tenho certeza que você sabe resolver isso de cor e salteado, mas como eu sou adepto da calculadora, vamos usar uma pequena maquininha para resolver estes problemas. Vamos pagar aqui, perfeito? Então vamos lá, vamos perceber o seguinte, como é que resolvemos essa equação aqui? Vamos escrever 1940, percebeu? Passando esse tempo para cá, vai ser menos 1460, percebeu? Se a gente fizer essa continha, vai dar 480. Esse resultado que você obteve, você divide por 3. Vamos dividir por 3, não requer prática nem tão pouca habilidade. Você sabe divisão, não é? Pelo amor de Deus, não me mate de vergonha. Dá 160, meu coleguinha. 160, muito bem. O que esse número representa? O que esse número representa? Representa o número de peças produzidas por ano. Lembra daquele gráfico que eu mostrei para você, tá certo? É uma reta onde você tem a produção representada por 160 peças por ano. Perfeito? Descobrimos isso, vamos descobrir agora o primeiro termo. Vamos usar essa mesma relação, só que olha que interessante, você escreva uma relação como essa de forma que você tenha os dados que você conheça, os dados que você tenha como trabalhar. A5 vai ser igual ao primeiro termo mais 5 menos 1 vezes R. Olha só como sai da equação geral aqui, olha só que bacana. Sai desta equação aqui, ó.
Sai desta equação aqui, percebeu? Isso que você tem em mente, por isso que ela é tão importante, por isso que eu vou destacar ela aqui, olha só. Como ela ficou bonita e você ficou admirado ou admirada. Muito bem. Agora é só colocar os valores, né? Esse A índice 5 você tem. Quanto é que vale A índice 5? Você vem aqui novamente, 1460. Então você escreve, olá, 1460. Muito bem. Esse A1 aqui é o que nós precisamos descobrir, que é o primeiro termo, tá certo? Vai ser o primeiro ano de funcionamento, nós vamos verificar quanto se produziu. Esse 5 menos 1 não requer prática nem tão pouca habilidade, você sabe que vale 4 vezes. Normalmente o pessoal usa ponto ou x, tá certo? O importante é que você entenda o que você está fazendo. Esse R nós acabamos de calcular, que é a famosa razão. Perfeito? Agora só resta fazer uma continha, que também não requer prática nem tão pouca habilidade. Vamos pegar nossa pequena calculadora, vamos apagar essa história aqui e vamos fazer o seguinte: 1460, escreva 1460. Opa, vamos apagar, vamos escrever direitinho, 1460, agora sim, José, muito bem, menos 4 vezes 160, olha lá, 160, percebeu? Foi para cá, mudou de sinal, agora obtemos o valor de 820. Tranquilo, fácil, né? Essa coisa eu sei que você sabia fazer. Você é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, com certeza não vai ter dificuldade de fazer uma continha como essa, né? Pelo amor de Deus, não me mata de vergonha. Então, 860 peças produzidas lá no início, tá certo? Então isso lembra bem essa ideia do nosso gráfico. Eu vou voltar ele aqui, olha só, vou voltar esse gráfico aqui. Você tem o que? No início você tinha como primeira produção 820 peças e a partir desse início você teve essa produção aqui, essa produção linear, tá vendo? Então são conceitos que são importantes e eu sempre gosto de frisar o seguinte, eu sempre gosto de deixar bem clara essa situação: pratique, não tem outro jeito a não ser praticar. Aqui eu vou mostrar uma propriedade muito interessante da PA, que é o seguinte: considerando 3 termos consecutivos, perfeito? 3 termos consecutivos desse tipo, AK-1, AK e AK mais 1. Não se assuste, aqui você pode ter um índice como, por exemplo, 3, aqui C2 e aqui C4. Percebeu? Não se assuste não. Se você tiver uma sequência como essa, esses 3 termos, olha só que interessante. Se você somar os 2 extremos e tirar a média, você vai achar o termo do meio. Olha só que interessante. Você vai achar o termo do meio AK. Você não acredita? Não mesmo? Então vou mostrar aqui para você agora. Ó, vamos pegar esse CD aqui, ó, já estava até feito já aqui, ó. Vamos pegar o 10, tá aqui. Vamos pegar o 16, tá aqui. Se você somar esses 2 termos, esses 2 extremos, olha só que são consecutivos, você vai obter o termo do meio. Olha só que interessante, você obtém o 13. Vamos pegar os valores para ver se bate essa ideia? Vamos pegar aqui, por exemplo, olha só que interessante. Vamos pegar um termo, olha só. Vamos pegar 4, perfeito? 16. Vamos pegar o outro termo extremo, ó, 22. Pegar o termo 22. Você vem aqui, pega o 22. Opa, peraí, só um minuto. Eu escrevi a 6. Não é assim, José. Calma, não é assim. Aqui, pronto. Agora melhorou. Percebeu? 19, olha só, o termo do meio. Olha só que bacana, o termo do meio, ó. Soma os extremos, tira a média e você acha o do meio. Isso só vale para sequências onde você tem os termos consecutivos, bem próximos um do outro, certo? Muito bem. E isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Olha só o que quer dizer esse quadro, olha só que bacana. Tá bom? Isso aqui já deixei pronto de propósito para você verificar o seguinte: se você somar os extremos, o primeiro termo, o sexto termo, o segundo termo e o quinto termo, o terceiro termo e o quarto termo, ele
essa soma vai ser constante, cara. Olha só que interessante. Isso quer dizer o quê? Você pegou esse termo e esse termo, você somou, deu quanto? 29. Você pegou este termo e esse termo, você somou os dois, também deu 29. E se você somar esse termo e esse termo, você também vai obter 29. Essa propriedade aqui é muito importante quando você estiver resolvendo os probleminhas envolvendo o PA. Normalmente se combina essas ideias, se combina esta ideia com essa ideia aqui, olha. Tá bom? Novamente, praticando exercícios, procurando os livros adequados, procure livros que tenham muitos exercícios para você resolver. Primeiro comece com aqueles do tipo calcule. Calcule isso, calcule aquilo, aquilo outro. Depois procure aqueles que tenham textos mais longos para você buscar essas ideias. Tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui. Olha só que bacana. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que ele tenha sido muito útil para você e aquelas recomendações de praxe, tá bom, gente? Estudem, pratiquem. Se você tiver um pouquinho de paciência, vai ter sucesso, tá bom? Aqui neste meu blog tem algumas continhas, alguns exercícios para você fazer. Tem um texto que eu vou deixar lá com essa matéria, tá bom? E eu agradeço muito se você puder compartilhar, se você puder deixar qualquer comentário ou crítica ou sugestão e principalmente dúvidas. Se você tiver dúvidas, se o conteúdo não ficou muito claro, se você quiser esclarecer algum probleminha e eu puder ajudar, vou ficar muito contente, tá bom? Muito obrigado e nos vamos ver numa próxima vez.